Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu percebi que teve muitos acessos ultimamente sobre questão de maternidade, sobre o cordão umbilical, inclusive com a artéria única. Então eu resolvi gravar um vídeo sobre amamentação, que eu queria gravar há muito tempo, mas eu acabei gravando mais os focados na minha área, né? E acabei deixando um pouquinho de lado essa parte de maternidade. Então agora eu vou voltar com alguns vídeos de maternidade também, porque eu percebi que tem ajudado bastante gente. Então vamos lá. Sobre amamentação. Gente, amamentação, deixa eu até vir mais pra frente, depois eu vou pra trás de novo pra vocês verem melhor. A amamentação é um assunto assim, tipo, bem complexo, tem bastante coisa. Não é difícil, tá? Fiquem tranquilas, foi muito mais fácil do que eu imaginei por um ponto e um pouco mais difícil em outro ponto. Então vamos lá. Deixa eu até pegar, ó, anotei tudo aqui pra vocês, pra ficar mais fácil, pra vocês saberem tudo, pra eu conseguir passar todo o conteúdo pra vocês. Gente, lembrando que cada criança é de um jeito. Então, pode ser que eu fale coisas aqui pra vocês que, tipo, depois que o bebê nascer não tem nada a ver com isso. Ou às vezes seu bebê já tem 1, 2 meses, você tá com dificuldade ainda, e pode ser que não seja igual. Porque realmente cada ser humano é único e cada bebê realmente é de um jeito, tá? Então, assim, eu esperava que a Alice fosse de uma forma e quando ela nasceu eu vi que foi totalmente diferente o jeito que ela é como bebê. Tá? Então ela é bem mais agitada, ela é bem mais ativa até do que outros bebês que eu já vi, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, para amamentação, o que eu fiz? Eu fiz um curso de gestante antes, até tem outros vídeos aqui pra vocês, depois vocês conferem aqui, eu vou deixar na descrição outros vídeos do curso que eu fiz, de vários temas que eu fui gravando vídeos aqui. Esse curso de amamentação, ele foi muito importante, curso de gestante, na verdade. Ele foi muito, muito importante pra mim, porque eu já tinha uma base maior. Eu não tenho contato com muitos bebês, com mães, assim, recentes. Eu até falo que a última bebê que eu tive contato foi a minha irmã, que tem 19 anos hoje. E eu tenho 30, então, tipo, faz muito, muito tempo. Então, fez total diferença pra mim esse curso de gestante. Então, o que eu aprendi sobre amamentação, eu já deixei em outros vídeos. Então, agora eu vou colocar pra vocês o que é a amamentação realmente, assim, na real, na prática, como foi pra mim, tá? Então, vamos lá. Eu aprendi no curso que normalmente o bebê a gente amamentava o bebê normalmente a cada 3 horas, tá? No hospital, quando a Alice nasceu, já foi orientado que o bebê recém-nascido mamaria de 1 em 1 hora. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer na minha vida? Eu vou ficar a vida inteira amamentando só. Agora, a partir de agora, eu vou só amamentar. Não vai ter muito tempo. Eu amamento de 1 em 1 hora. O bebê demora 40 minutos pra mamar. Essa foi a informação que foi me passada no hospital. Falei, nossa, eu vou ficar o dia inteiro só dando mamar, né? E não foi tão bem assim que aconteceu. A Alice começou a dar umas pausas maiores de mamar. Ela mamava mais ou menos a cada 3 horas. Só que ela tinha muita cólica. Então isso deu assim uma atrapalhada nessa questão da amamentação. Porque às vezes ela ia mamar e ela tinha cólica, eu tinha que parar de dar mamar pra ela. Ela tava com fome. Eu tinha que fazer ela dormir um pouquinho. Depois que ela acordava, eu dava mamar pra ela, tá? E aí eu fui deixando assim, dando mamar na hora que ela queria, fazendo ela dormir quando ela tinha cólica e depois ela mamava. E nisso se passou uma semana. Quando passou uma semana que a Alice estava mamando dessa forma, eu fui passar lá na pediatra e ela tinha perdido peso. Então, assim, na verdade, era pra ela ter ganhado peso e ela perdeu o peso de quando saiu do hospital. Então, ela perdeu 200 gramas na primeira semana em casa. Então, a médica já ficou em estado de alerta. A partir daí, eu comecei a levar ela a cada 2 dias na médica pra poder pesar. Isso, gente, eu tava passando ela pelo SUS, tá? Agora a gente tá pelo convênio, mas antes era pelo SUS. E assim, o atendimento realmente é maravilhoso no postinho de saúde. Então a médica colocou esse cronograma, a cada 2 dias eu ia pesar ela. E ela me fez várias orientações, tá? Então eu vou passar pra vocês aqui tudo que eu aprendi nessas orientações da médica e também da parte um pouquinho do curso. Então, como foi realmente, na realidade, o que dá certo, o que deu certo pra mim, o que deu certo pra Alice, tá? Vamos lá. Vários detalhes vão interferir. Primeira coisa, deixa eu pegar aqui pra vocês. Poltrona de amamentação.
Depois eu vou fazer um vídeo só sobre poltrona, mas ela é maravilhosa, foi muito bom pra mim. Tem gente que fala que não compensa comprar, mas compensa muito, facilita muito a vida da mãe, principalmente uma mãe que fez cesárea como eu fiz, tá? Então vamos lá. Primeira coisa foi a poltrona, né? Segundo, a almofada de amamentação. Gente, isso aqui facilita muito. Essa minha almofada, ela já tá mais murchinha, porque já faz tempo já e a Alice já tá bem maiorzinha, então pra mim não tem necessidade de outra. Mas, normalmente ela é bem mais cheinha. Quando você compra, ela é bem fofinha, bem grandinha, assim. Então, quando você coloca aqui, você consegue encaixar o bebê mais certinho em você. Então, facilita bastante. Eu tenho uma boneca aqui pra mostrar pra vocês como se fosse um bebê. Então, assim, ó. Essa boneca, gente, acho que ela tá maior que a Alice. Mas tudo bem, vocês imaginam que isso aqui é um recém-nascido. Então, ó, eu tenho aqui a minha almofada. Então, a minha poltrona bonitinha. E eu vou colocar o bebê. Quando eu coloco o bebê aqui, já, ó, vocês estão vendo? Já fica na posição. Se a almofada ela é mais cheinha, ó, que eu tô cruzando a perna só pra você entender que se a almofada fosse mais cheinha, o bebê já fica encaixado aqui no seio. Então, facilita bastante, tá? Vamos lá. A pega do bebê e também a posição do bebê interfere, tá? Eu fiz o curso, mas acabou que eu fui perdendo o jeito na primeira semana porque era muita coisa. A Alice chorava muito de cólica e eu fiquei um pouco perdida. E acho que isso que aconteceu, que ela mamou menos. Então vamos lá, aqui. O que eu tava fazendo de errado quando eu fui na primeira semana? Eu vi que eu tava pondo o bracinho dela, ele tava ficando o bracinho aqui. E eu colocava ela pra mamar aqui. E nisso atrapalhava, ó, pra vocês verem. Vou ficar aqui de lado pra ficar melhor. Então, primeiro, você vai colocar sempre o bracinho do bebê aqui pra trás. Esse bracinho vai ficar pra cá, porque o bebê não vai ficar de lado. Na verdade, ele vai ficar, ó, tá vendo? As perninhas dele estão aqui. Deixa eu tentar arrumar a câmera pra vocês verem melhor. Corta minha cabeça também, né? Então, assim, ela não vai ficar de lado. O bebê, ele pôs o bracinho aqui, as perninhas estão aqui. Na verdade, você vai pegar ele aqui e vai trazer ele de frente pra você. Então, o bebê, ele vai ficar de frente mamando. Eu sei que parece simples, mas às vezes esses detalhes a gente acaba deixando passar. E aí, isso acaba dificultando na mamada, porque o bebê não se sente tão confortável, às vezes vai ter a pega errada, tá? Então, o bebê, a posição, ele vai ficar, é que na verdade, eu tô com ela aqui, né? Ele vai ficar assim. Ele vai ficar meio que nessa posição, tá? Então, ele pegou aqui, a boquinha do bebê já vai estar prontinha pra você colocar aqui no seio, tá? Então, já vai facilitar pra você. A pega certa, tá? Então, essa aqui, a posição que facilitou bastante na poltrona. Então, quando eu fico aqui, ó, o bracinho do bebê tá aqui, em volta de mim. A almofada, ela vai estar mais cheinha pro bebê. E você encaixa ele aqui e bonitinho, tá? Quando você for colocar o bebê, ó, esse bebê, até essa boneca, você tá vendo? Que a boquinha, o lábio da boneca, ele tá um pouquinho pra fora. E aqui tá meio que pra fora mais normal, né? Quando o bebê, ele encaixa o bico do peito aqui, a tendência é esse lábio, ele vir um pouquinho pra fora. Então, vai ficar uma boquinha assim, ó. O lábio dele vai ficar pra fora. Então, não pode ficar pra dentro. Então, às vezes, o lábio do bebê pode ficar, tipo, um pra fora, um outro pra dentro. Quando acontece isso, machuca o peito. Então, às vezes, muita mãe não sabe disso e acaba desistindo de dar mamar porque dói muito, mas às vezes é a pega certa que faz a diferença. E tem todos esses detalhezinhos, o jeito de pegar o bebê e essa pega da boquinha do bebê. Pode ser que a parte de baixo também esteja pra dentro, só a parte de cima pra fora. E aí isso vai machucar o seu seio, você vai ficar muito sentida com isso. Então veja se a boquinha dele tá certinha. Outra coisa, o bebê ele não vai pegar só no bico do seu peito. Ele vai pegar na auréola do seio. Então, quando pega só no bico, ele também machuca, tá? E às vezes o bebê tá com tanta fome, quando você coloca aqui, ele já pega errado. Então, você tem que ter muita calma nessa hora pra você colocar o bebê certinho. Quando você começa a amamentar, normalmente, hoje em dia não. A Alice já tá com 7 meses, tá fazendo mês de aniversário hoje. Hoje em dia, a Alice já pega o peito normal. Normalmente, ela começou a pegar sozinha, acho que quase com 2 meses. Antes disso, eu fazia o bico pra ela. Então, tipo assim, eu tenho o bico do peito,
Isso já é outra questão, né? Mas o meu bico já é formadinho. Mas mesmo assim, eu pegava aqui com a mão e colocava na boca dela, tá? Então eu colocava, ajeitava ela aqui bonitinho, colocou aqui, pegava com a mão e colocava na boca dela. Sempre ajeitando aqui pra ela ter essa pega certa. Desde a maternidade eu não tive problema com a pega. Já desde a maternidade ela já pegou certinho. Então isso não foi um problema pra mim. Porém, depois de passando o tempo, de vez em quando a criança tá muito nervosa, nos primeiros dias, ela acaba tendo essa pega errada. Então presta atenção na pega, tá? Se tá sendo, a boquinha tá assim, se tá pegando na auréola toda. Se não tiver, você dá uma cutucadinha no bebê, mexe ele um pouquinho, no pezinho, alguma coisa, pra ver se ele abre a boquinha, pra você tentar colocar mais, pra realmente ter essa pega certinha, pra ficar mais fácil pra ele e não machucar você, tá? Deixa eu ver as outras dicas que eu coloquei aqui. Então, ó, o que eu anotei, a pega certa, isso faz diferença. A posição do bebê, então, essa posição. Gente, tem várias outras posições, tá? Tem gente que coloca o bebê sentadinho, tem mãe que coloca o bebê aqui desse lado, mas o que eu me adaptei foi mais tradicional, que é colocar o bracinho aqui, coloca aqui o bebê e coloca ele pra mamar aqui, tá? Normalmente a Alice, ela nasceu bem pequenininha, ela tinha 45 centímetros, então não era um bebezão desse tamanho, então ela era um bebezinho aqui, ó, acabava as perninhas dela, acabava aqui, então ela ficava assim, ó, bem pequenininha no meu colo, não sei quantos centímetros tem essa boneca, mas ela é grande, tá? Em comparação com a Alice, ela é grandona. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui pra vocês. Tá. De dicas, técnicas, práticas, é isso, tá? Mas muitas coisas podem acontecer nesse caminho. Então, assim, se o bebê, ele tá com muita fome, às vezes ele não consegue pegar o bico. Olha que estranho, né? Às vezes o bebê tá com tanta fome que ele não mama. Você coloca o bico aqui pra ele e ele fica estressado e ele não mama. Então, assim, veja certinho qual o tempo do seu bebê de mamada pra ele não chegar a ficar nervoso com isso, tá? A Alice ficava nervosa no caso porque ela tinha cólica. Então acabava juntando a cólica dela, aí depois dava fome e ela ficava nervosa. Quando acontece do bebê estar nervoso por algum motivo, que seja muita fome, ou que ele seja irritado por alguma coisa, ou ele estava com cólica antes, aí você não deu mamar e ele ficou com muita fome depois. Independente, o bebê está estressado, está irritado, pede ajuda para alguém. Por quê? Você acabou de sair de um parto. Você tá com seus hormônios ali a todo vapor, você não sabe nem direito o que tá acontecendo, às vezes, né? Depende da mãe. E você quer acalmar o bebê e você tá nervosa também. Então o bebê tá chorando e você não sabe o que fazer. Então pede ajuda pra alguém, tá? Isso acontece com a maioria das pessoas. Então você pode pedir ajuda. Aqui em casa tem o meu marido e tem a minha irmã também. Então, de dia, quando meu marido não tava, minha irmã tava aqui. Então, o que eu fazia? Eu pedia ajuda pra acalmar ela. Eu passava ela, falava, acalma ela um pouquinho. Passava ela pra alguém, eu respirava. Quando alguém tinha acalmado um pouco ela, eu pegava ela um pouco mais calma e dava mamar. Tem bebê que é super tranquilo. E tem bebê que é mais agitado, como eu comentei no início do vídeo, que é o caso da Alice. Então ela ficava estressada fácil. Então ela ficou estressada, eu passava pra alguém tranquilamente, tá? Então não pensa assim, nossa, eu sou mãe e não consigo acalmar o meu bebê. Não tem nada a ver. Se você tá nervosa, você transfere, né? Transmite isso pro bebê e ele acaba ficando nervoso. Você não consegue acalmar ele. Então passa pra alguém acalmar, voltou pra você, você consegue dar o mamar. Quando você tiver calma, lembra da posição. Se o bebê tá bonitinho, se o bebê tá certinho assim, coloca ele no peito, vê o bico do peito se tá certo. Isso, gente, no começo você pensa, nossa, é muita coisa, tem que ver cada detalhezinho. Mas isso é tão automático depois que fica bem tranquilo, tá? Então isso é mais nos primeiros dias mesmo, tá? Que mais que eu coloquei aqui? Tá. Sobre o leite, eu já comentei aqui no vídeo sobre a amamentação, sobre o primeiro leite e o segundo leite, e realmente é batata. Quando o bebê começa a mamar, sai pra ele um leite mais transparente, tá? Que é o primeiro leite. Quando ele continua mamando, depois de um tempinho, vai sair o segundo leite. Cada mulher tem um tempo, tá? Então, que nem o meu pra Alice, a Alice mamava 20 a 40 minutos às vezes. Principalmente no começo, ela mamava bastante tempo. Então pensa só, o bebê ficar ali meia hora no seu peito. Então 15 minutos às vezes era o primeiro leite, vamos supor, tá? Um exemplo. E outros 15 minutos é o segundo leite.
Então, o primeiro leite é esse mais transparente. O segundo é um leite mais grosso, que às vezes é um pouco mais difícil do bebê puxar, mas ele vai mamar normal, que ele já tá ali engatilhado, tá mamando. E o segundo leite é o que sustenta. Então, às vezes, tem bebê que ele é preguiçoso. Tem bebê que ele mama 10 minutinhos e ele dorme no peito. Às vezes a gente pensa, nossa, já mamou. Tiro do peito, coloco no berço, deixo ele dormir. Daqui a pouco esse bebê tá com fome de novo. E aí eu ponho ele pra mamar no outro peito que tá o primeiro leite. De novo, mama 10 minutos, pega esse bebê, coloco no berço e daqui a pouco ele tá chorando de novo. Então o que acontece? E eu tô com a boneca aqui ainda, deixa ela aqui. E o que acontece? Então você tem que pensar que o bebê mamou o primeiro leite, às vezes mamou só 10 minutos. Você tem que perceber realmente como é seu corpo, tá? Mas a maioria das pessoas, a maioria das mulheres vai ser assim. Mamou o primeiro leite, ele dormiu, adormeceu. Você vai ter que fazer algumas técnicas pro bebê acordar, tá? Na maternidade, eu aprendi várias técnicas com várias enfermeiras. Então, cada uma fala de uma forma. Então, você tem que ver o que você se identifica. Tem enfermeira que fala que o jeito de uma tá errado e tem que ser o jeito da outra, tá? Mas todas funcionaram pra mim. Então, assim, você pode pegar na mãozinha do bebê e você ficar fazendo assim. Não é um carinho, tá? Levinho. Você vai dando uma apertadinha assim no bebê, mexendo na mãozinha dele mesmo. Não apertar com força, mas realmente para ele se incomodar e ele acordar. Pezinho, mesma coisa. Mexe no pezinho do bebê. Mexe aqui embaixo, como se estivesse fazendo uma cosquinha. Você vai mexer até o bebê acordar. O bebê acordou, ele vai mamar de novo, tá? Ele vai continuar mamando e você vai continuar a deixar ele ali no peito. Depois que deu o tempo de mamada dele, aí se ele dormir, tudo bem, mas você vai contar no mínimo ali de 20 a 30 minutos no peito. Realmente depende de cada mulher, porque eu aprendi isso, mas eu tenho uma amiga que a bebê dela mama 15 minutos e ela mama tudo, já suga tudo e a bebê é super, super, super gordinha, mas é o jeito dela, a genética dela. E a bebê dela mama rápido também. Mas a maioria, normalmente, foi assim que eu aprendi, foi assim que aconteceu com a Alice, tá? Nessa questão de primeiro e segundo leite também. O que acontece? Às vezes o bebê realmente adormeceu, você tá fazendo de tudo ali, mas ele dormiu mesmo, tá? E ele mamou, vamos supor, 15 minutinhos. Tá, beleza. Não, ele não acordou, ele realmente tá bem dormindo lá, você colocou ele no berço. Quando você for dar mamar de novo, você não vai trocar de peito, porque ele mamou pouquinho nesse peito. Se ele mamou pouquinho aqui, você vai pegar o bebê e você vai voltar ele pro mesmo seio. Então isso faz diferença. Então você vai voltar ele de novo para esse peito aqui, para que ele mame o segundo leite que tá parado aqui. E aí você vai ver que realmente vai começar a sustentar mais ele. Ele vai conseguir ficar um tempo maior sem mamar, tá? E realmente o bebê vai acabar engordando mais. Todas essas dicas que eu tô dando pra você, gente, a Alice, ela é uma bebê que ela não é gordinha, tá? Mas eu tive que fazer todo esse processo para que ela começasse a ganhar peso. Depois a gente foi dispensada desses dois dias para ir pesar no posto, né? Começou a ser uma vez por semana. Depois do segundo mês que foi ali uma vez por mês. Mas no começo realmente foi bem regradinho para ela ganhar peso. Então foram essas dicas realmente que me ajudaram a entender isso pra Alice começar a ganhar peso. Então foi assim que ela começou a ganhar peso, tá? Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui pra vocês, tá? Então, essa questão do primeiro leite e do segundo leite é muito importante você entender, para que o seu bebê não fique mamando só o primeiro leite, tá? A questão de mamar, a preparação pra mamar é uma questão muito psicológica. Então, antes do bebê nascer, eu vou fazer um próximo vídeo, depois vocês fiquem ligadas, quem tiver interesse nessa parte de amamentação, que eu vou falar bastante dessa parte psicológica da mãe, pra você entender pro bebê mamar e você ter bastante leite, tá? A Alice, até 6 meses, ela só mamou no peito. Então, ela não tomava chá, ela não tomava água, ela não comia fruta, não tomava nenhuma outra fórmula, nada. Era só o leite materno mesmo, tá? Então, até os 6 meses. Agora ela tá com 7, faz um mês que ela tá comendo. E depois eu vou fazer um vídeo só sobre introdução alimentar, como foi a introdução alimentar da Alice, que também não foi fácil no começo, na primeira, na segunda semana, mas agora, graças a Deus, ela tá comendo super bem. Depois vocês acompanhem também os próximos vídeos que eu vou fazer sobre a introdução alimentar, tá? Então, voltando aqui na amamentação. A Alice,
ela mamava no mínimo 20 minutos, só para vocês entenderem. E no começo, o que a médica orientou? Que eu acordasse ela no começo, tá? Logo no começo, quando ela começou a perder peso. Eu comecei a acordar ela para dar mamar. Então ela dormia bastante, eu acordava ela às vezes no meio do dia, dava mamar e ela voltava a dormir. Isso parou com que ela gritasse tanto às vezes, porque ela acordava com muita fome, muito nervosa, muito estressada e eu não conseguia dar mamar para ela. Então eu comecei a acordar ela a cada 2 horas, por exemplo, para dar mamar para ela. E aí deu certo e ela começou a ganhar peso a partir dali, tá? Só pra vocês saberem, assim, a Alice nasceu com 3,45 kg, saiu do hospital com 2,840 kg e pouco também. E essa primeira semana em casa, quando a gente foi pesar depois de 7 dias, ela tava com 2,6 kg, tá? Então foi por isso que a gente fez todo esse trabalho, acordar ela. A enfermeira me explicou realmente o primeiro leite, segundo leite de novo. Já tinha aprendido isso, mas eu não sabia como era na prática. Então acabou que eu deixava ela mamar, depois trocava de peito. Então não troca. Deu menos de 15 minutos, volta ela pro mesmo seio, que vai ser mais fácil, tá? Então todas essas questões mais práticas influenciaram para Alice começar a ganhar mais peso, tá? Só um adiantamento aqui para vocês. Quando eu comecei a introdução alimentar com a Alice estava ganhando 8 gramas por dia. Ela ganhou, tipo, no mês ela ganhou 8 gramas por dia. E coincidiu da gente ter trocado médico. Então eu tinha saído do médico do posto para ir pro médico do convênio. E isso fez com que ela ganhasse pouco. Eu troquei de médico de novo, a médica super me orientou com várias dicas e aí agora ela já voltou a ganhar peso de novo e já tá bem mais fortinha e tá comendo agora certinho as refeições que tem que comer. Então fiquem ligadas aí nos próximos vídeos que eu vou falar sobre essa parte da introdução alimentar. Se vocês ficarem com mais dúvidas sobre a amamentação, deixa comentário aqui pra mim que eu faço um outro vídeo depois, se ficou faltando alguma informação, explicando melhor. Sobre a parte da preparação psicológica, eu vou gravar outro vídeo também. E uma outra questão do peito, de machucar o peito. Eu usei, depois de 10 dias que a Alice estava mamando, começou a machucar meu peito. Mas na verdade eu não percebi na hora. Eu olhei assim no peito e tava com umas casquinhas, umas pontinhas de sangue. Sabe quando fica aquela casquinha marronzinha? Então já tinha saído sangue e eu não tinha percebido no meu peito. E aí, a partir dali, quando eu vi, parece que é meio que psicológico, né? Quando eu vi, começou a doer. Antes de eu ver, não tava doendo. E aí, os dois estavam machucados, mas depois de 10 dias amamentando. E eu comprei uma pomada, Mila, o nome dela. Eu vou até pegar aqui pra vocês, gente, que eu tinha esquecido de pegar essa pomada. Pera aí, só um minutinho. Milar, a pomada, tá? Então, essa pomada aqui, é a marca, na verdade. Deixa eu mostrar aqui pra vocês melhor. É uma pomada de lanolina. Não sei se eu vou conseguir focar. Bom, é uma pomada de lanolina, tá? Lanolina pura. Essa pomada aqui, ela custou, acho que R$100. Não sei se foi tipo R$99, quase R$100. E ela é uma pomada que você passa e você não precisa tirar pro bebê mamar. Então, o que eu fazia? Passava a pomada, dava mamar pra ela, já passava a pomada, deixava ali. Na próxima mamada, ela ia mamar aqui. Beleza, ela mamou, passava a pomada de novo. Na próxima mamada, ela mamava já aqui de novo e eu não tirava a pomada. O que acontece? Quando você passa uma pomada que tem que tirar, por que é ruim? Porque acaba tirando a proteção do seu seio que tá formando aquele calo, né? Que a gente fala que meio que caleja depois o bico do peito, você não sente mais. Então acaba tirando essa proteção que tem e acaba doendo mais. Então não é muito funcional as que você tem que tirar. Elas são mais baratas? São mais baratas, mas eu acredito que assim não compensa muito, tá? Eu fiz o teste de realmente colocar só o leite do peito pra curar, mas não foi tão eficiente. Mas quando começou a doer, eu tentei pôr o leite do peito, não deu certo, já comprei, pedi pro meu marido comprar a pomada. E a pomada, assim, foi ótima. Eu usei ela por, uns 4 dias, talvez. Usei uns 4 dias, depois não precisei usar mais. O peito já voltou a sarar de novo e ficou tudo bem, ficou tudo certo. E até hoje não dói mais também, tá? Então, é muito bom se você machucar, ter essa pomada aqui. Eu tenho uma amiga que, tipo,
não doeu nada, o peito dela não teve que usar pomada. E teve uma outra que com 15 dias desistiu de amamentar, porque tava doendo muito, tava sangrando e ela não conseguia mais amamentar, mas ela também não testou usar a pomada, tá? Então você pode testar. Cada mãe é de um jeito, cada mulher é de um jeito, mas se você seguir esses passos que eu dei pra você aqui, essas dicas sobre a amamentação, acredito que vai facilitar bastante. Várias coisas que eu falei aqui pra vocês, se eu soubesse, tipo, não que eu não soubesse antes, mas às vezes na prática realmente se eu soubesse mais, teria facilitado muito minha vida. Então, por exemplo, com o próximo filho, eu já sei muito mais coisa. Então, mãe de primeira viagem, realmente, a gente sofre bastante com muita falta de informação, porque é muita coisa. Então, essas dicas eu tenho certeza que vai te ajudar. Se ficou faltando alguma coisa, quiser fazer alguma pergunta, coloca aqui nos comentários que eu já respondo você. E fica ligado nos 2 próximos vídeos que eu falei, introdução alimentar e a questão psicológica da mãe antes da amamentação, para você se preparar. Ok? Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Muito obrigada por ficar até o final do vídeo. E, gente, se você gostou do vídeo, não tem dúvida, mas se você gostou, comenta aqui, porque faz com que chegue a mais pessoas. Dê o seu like, então curte o vídeo também, que também ajuda a chegar a mais mães que precisam dessas dicas também. Às vezes a mãe tá navegando na internet, se você comentou, se você curtiu, faz com que esse vídeo chegue mais fácil aí pra ela, porque eu pesquisei bastante antes e faltou um pouquinho dessas informações pra mim quando eu comecei a amamentar, beleza? Muito obrigada por ficar até o final do vídeo, pelo seu like também. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.